6 perguntas que fazem você esquecer alguém pra sempre. Eu sei que você já deve ter tentado de tudo pra esquecer de alguém, já deletou foto, já bloqueou, já prometeu que nunca mais ia olhar as redes sociais da pessoa, mas de repente você se pega pensando na pessoa de novo. E esquecer uma pessoa não é fácil, não é que nem você estivesse apagando um arquivo no seu computador ou no seu celular. Não tem a opção de simplesmente clicar e apagar tudo. É um processo. E na verdade você tem que mudar o significado que essa pessoa tem pra você hoje. Eu passei por um término recente e nesse processo do término, de conseguir esquecer a pessoa, de conseguir voltar pra minha rotina sem a pessoa do meu lado, me enviaram um vídeo no Instagram de uma pesquisa de um psicólogo. Ele estuda conexões humanas e como a gente se mistura com o outro. E para desatar esse nó é difícil e precisa de uma honestidade bruta. Eu separei 6 perguntas baseadas nessa lógica dele pra gente refletir aqui. Pega um papel e caneta ou só fecha os olhos pra gente refletir um pouquinho. A pergunta número 1 é: o que essa pessoa realmente fazia por você no dia a dia? E olha, não é sobre promessas, é sobre o que essa pessoa realmente fazia por você na rotina. Ela estava lá quando teve um dia ruim, quando você ficou doente, ela te apoiou nos teus sonhos, ou ela só te criticava. Às vezes a gente acaba se apaixonando e ficando com a pessoa pelas promessas que ela te faz, né? Ela te promete um futuro, ela faz várias promessas do que ela pode fazer por você, do que vocês vão fazer juntos. Mas e na vida real? E no dia a dia? Essas promessas realmente eram cumpridas ou não? Ficavam realmente só nas promessas. A pergunta número 2 é: agora tenta imaginar que você conheceu essa pessoa hoje, com tudo que você já sabe sobre as manias, os erros e o jeito que acabou a relação de vocês. Sabendo de tudo isso, você escolheria começar essa história de novo? Pergunta número 3. Quantas vezes você ajustou seus limites ou abriu mão do que acreditava só para caber no mundo dessa pessoa? E sendo bem justo, quantas vezes ela fez o mesmo por você? Se só um lado se molda, não é uma relação justa, né? É uma adaptação forçada naquele relacionamento. E isso, infelizmente, acontece muito, né? Quantas pessoas que você já viu que mudou depois que ela começou um relacionamento? Eu mesma já vivi um relacionamento que eu me peguei me moldando pra caber ao lado daquela pessoa. Eu muitas vezes deixava de ser eu mesma, eu deixava de falar algumas coisas, ficava pisando em ovos pra não machucar a outra pessoa. Isso não é o certo, né? Uma relação saudável, a gente consegue ser quem a gente realmente é ao lado daquela pessoa, sem medo do julgamento, podendo se abrir e conversar sobre tudo. Então, se você não consegue ser você mesma nesse relacionamento, aí vai um grande sinal de alerta. Pergunta número 4. Essa pergunta minha psicóloga já fez, me fez refletir bastante, que é: o que você recebia dessa relação que você acha que não pode encontrar em outro lugar ou em você mesmo? Essa pergunta me fez refletir bastante. Eu percebi que muitas das coisas que eu fazia com essa pessoa, os lugares que eu ia, a rotina, eu conseguiria encontrar isso em outra pessoa. Eu conseguiria viver isso com outra pessoa e conseguiria viver isso sozinha, estando sozinha. E não só coisas da rotina, mas como a pessoa era comigo. Não são coisas impossíveis de se encontrar em outra pessoa. Então, às vezes a gente acha que a gente nunca mais vai encontrar alguém assim. Ai, eu nunca mais vou encontrar alguém tão romântico. Eu nunca mais vou encontrar alguém que cuida tão bem de mim. E a gente acha que nunca mais vai encontrar alguém assim, mas vai. E não só do mesmo jeito, como melhor, muitas vezes. Uma versão 2.0. E às vezes não só encontrar outra pessoa assim, mas você pode se fortalecer, começar a fazer coisas sozinho, se levar pra sair, se cuidar mais, apreciar um pouco a sua própria companhia. A pergunta número 5. Olha pra quem você era antes e quem você é agora. Quem você se tornou ao lado dessa pessoa? Você se sentia mais inteiro, mais vibrante? Ou você foi se fechando, se tornando menor ao lado dessa pessoa? Mais calada, mais insegura?
Muitas pessoas vão se diminuindo ao lado de alguém, né? Vão deixando de fazer coisas que gostam, vão se podando mais ao lado dessa pessoa. Porque, não vou fazer tal coisa porque fulaninho não gosta. Não vou usar tal roupa porque ciclaninho não gosta. Às vezes uma pessoa que é bem extrovertido, que chegava falando com todo mundo, fazendo piada, daqui a pouco se encontra ao lado daquela pessoa mais calado, mais quieto. Porque essa pessoa não gosta que você seja o centro das atenções. Ela te poda quando você é. Então, se essa relação te diminuiu de alguma forma, você não perdeu nada. Agora que você vai começar a se reencontrar novamente. A pergunta número 6, para fechar, eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Imagina que a sua melhor amiga ou seu melhor amigo está vivendo uma relação exatamente igual à sua. O que você diria para ele? Você apoiaria essa relação ou não? Porque muitas vezes a gente dá ótimos conselhos, né? Mas quando é a gente é muito cruel. Por que a gente dá conselhos tão bons pros outros e muitas vezes é tão cruéis com a gente mesmo, não é? Essas perguntas não são pra te fazer sofrer, mas são pra te ajudar a te trazer pra realidade. Muitas vezes a gente lembra do que a gente viveu como se fosse um vídeo editado, só com as partes boas, com as partes bonitas. E a gente esquece do que a gente passou, dos sofrimentos, das brigas, do quanto que a gente chorou, do quanto que a gente sofreu naquela relação. Eu posso te falar por experiência própria que quando eu terminei, muito do que vinha na minha cabeça era só as partes boas. Eu lembrava, nossa, era tão bom quando a gente fazia isso e aquilo. Mas era uma pessoa tão parceira. Era uma pessoa maravilhosa. E eu esquecia do lado ruim, do porquê causou aquele término. Eu esquecia das noites que eu chorei, do tanto que eu me fechei, do tanto que eu fiquei triste, amargurada com aquele relacionamento. E longe, eu só conseguia enxergar as partes boas e esquecia completamente de tudo de ruim que eu tinha passado naquele relacionamento. Então, às vezes a gente acaba fazendo isso com nós mesmos sem querer. A gente acaba priorizando na nossa memória só as partes boas. E aí vem a saudade, vem aqueles pensamentos: por que eu não tentei mais? E se eu tentar novamente? E agora talvez seja diferente. Só que muitas vezes não vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa. Você vai voltar para a mesma relação que te machucou. E se você tá tentando esquecer alguém, essas perguntas podem te ajudar a te trazer mais clareza sobre a sua relação, a relação que você passou. Responda essas perguntas com o máximo de sinceridade e carinho com você mesma. Porque a saudade é mentirosa. Ela só mostra os melhores momentos. A reflexão é sua melhor amiga e te mostra o filme completo. Não tenha pressa de esquecer alguém. Vai no seu tempo, com calma. Tenha só pressa de se escolher de novo, de se olhar com carinho, com respeito, com amor. E quando você começar a responder essas perguntas com sinceridade, essa pessoa vai ficando pequena, até que um dia ela só vira uma história que seu coração não vai mais bater disparado. E aí, qual dessas perguntas bateu mais forte pra você? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!